Êxodo capítulo 14, nós vamos ver quando Faraó volta a perseguir Israel e quando Deus abre o mar vermelho para o seu povo passar. Então, aqui no início, Deus está falando para Moisés: Moisés, eu quero que vocês retrocedam e acampem de frente ao mar, que é o mar vermelho. E olha, pensam, eles já estavam indo para um caminho mais longo. Agora o Senhor está pedindo para eles retrocederem. E aonde eles vão estar, que é o mar, de frente ao mar, dos lados tem esses nomes dessas montanhas que aqui fala. E Faraó vai pensar o que sobre vocês? Que vocês estão perdidos, vagando atônitos pelo deserto. E Deus diz que vai endurecer novamente o coração de Faraó, para que todos os egípcios saibam que ele é o Deus verdadeiro. E assim Faraó recebeu lá o comunicado que o povo havia fugido, estava lá no deserto, nessa região. Então, aí Faraó caiu em si e disse: Que é isso que fizemos? Deixamos os filhos de Israel, nossos escravos, fugirem de nosso serviço? Então, rapidamente, Faraó reuniu todo o seu exército, pegou todos os carros do Egito, seus 600 melhores carros de combate, com um oficial no comando de cada carro. Se sabe hoje que havia, para cada carro desse, havia mais ou menos 3 pessoas que tinha no carro. Um oficial, um escudeiro, um lançador de lanças, né? Então imagine o número de pessoas que foram. E assim o Senhor endureceu o coração de Faraó e eles perseguiram os israelitas e marcharam com tudo, triunfalmente para acabar com os israelitas. Não vou dizer acabar, porque na realidade eles queriam eles ainda como escravo, né? Então os egípcios lá perseguiram eles, chegaram junto ao mar. E quando o faraó se aproximou dos filhos de Israel, o que aconteceu? Os israelitas levantaram os olhos e viram aquele exército enorme e tiveram o quê? Grande medo. Então os filhos de Israel começaram a clamar a Deus e começaram a reclamar a Moisés. Olha o que eles falam para Moisés: Não havia talvez número suficiente de sepulturas no Egito? E por fim nos tiraste de lá para morrer no deserto? Então, olha que interessante, além de reclamarem, eles estão meio que sarcásticos falando, né? Por que nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Lembra que o Senhor desceu para ouvir o povo, porque o povo clamava e pedia libertação da escravidão? Então, olha como a tendência do coração do homem, mediante o problema, é esquecer, né? E aí no versículo 12 diz assim: Não é isto que te dizíamos no Egito? Deixa-nos para que sejamos escravos dos egípcios em paz. Então eles estão falando: deixa que a gente quer ser escravo deles, pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrer no deserto. Então o que Moisés fez? Encorajou o povo, dizendo: Não temas, permanecei firmes e vocês vão ver hoje o que Deus vai nos salvar a todos. Porque os egípcios que vedes nesse momento, nunca mais vos tornareis a ver. Então Deus vai combater por nós. Quanto a vocês, acalmem-se e ficai calados. Porque aqui o susto, o medo, né, eles estavam todo reclamando. Nessa passagem eu quero destacar alguns pontos. Logo no versículo 2 diz assim que Deus fez o povo retroceder. Depois diz assim que o que Faraó vai pensar dele? Que eles estão perdidos e atônitos, né? Então, depois nós vemos o que? O povo lá no deserto reclamando e falando que gostaria de ter ficado no Egito da mesma forma. Então, eu pergunto assim, fazendo uma analogia com a nossa vida: quantas vezes nós, ou você, eu, achamos que nós não estamos avançando? E pior ainda, quantas vezes você percebeu que estava retrocedendo? E você já se viu entre um mar na tua frente, montanhas ao teu lado e os inimigos atrás? Nós vamos ver depois a libertação que o Senhor dá, né? Mas o que fazemos mediante isso? Nós vamos desesperar, nós vamos reclamar, murmurar e dizer: por que que Deus permitiu isso? Por que Deus fez isso comigo?
A gente esquece com muitas facilidades quantas bênçãos Deus já fez em nossas vidas e que nós temos um Deus que é poderoso. E aí muitas vezes a gente esquece, olha aqui, o povo no Egito teve 10 pragas que não atingiu eles. O Senhor tirou eles com mão forte e poderosa. Está tendo uma nuvem durante o dia, uma coluna de nuvem durante o dia, uma coluna de fogo durante a noite, guardando esse povo, guardando o povo. E agora, nesse momento, eles estão murmurando e dizendo que preferiam ficar escravos do que está nessa situação agora. Então, quantas vezes nós também preferimos a situação que nós estamos, mesmo que seja de sofrimento, para não enfrentar uma situação nova que vai exigir também ação. Uma situação nova, a mudança, ela exige fé e ação. Lá em Tiago fala que fé sem obras não é inativo. Porque a fé exige também uma posição. O povo aqui, eles estavam tomando uma posição de reclamar e de dizer que preferiam estar lá no Egito. Então, muitas vezes nós esquecemos de tudo que o Senhor faz e nós o que? Também deixamos o nosso coração vulnerável para reclamar, né? E mais um detalhe que eu queria destacar aqui. Faraó vai a pensar acerca deles, que eles estão perdidos e vagando. Muitas vezes nos preocupamos muito com os que julgam nós de fora. O que que eles vão pensar, o que que eles vão falar? E o que que nós devemos fazer nisso? É nos apegar a Deus, saber o que Deus está na frente de tudo. Não ficar preocupado com o que as pessoas pensam, mas sim, se nós estamos fazendo a vontade de Deus aqui na terra, nós temos que ficar preocupado com o que Deus pensa a respeito de nós e não com o que as pessoas pensam a respeito de nós. E saber que o Senhor que está abrindo os mares vermelhos, porque a gente na nossa vida passa por vários em questão das dificuldades que o Senhor nos abre caminhos, né? Tem alguns mares que o Senhor abre, tem outros que o Senhor não abre. Na minha vida, o Senhor já abriu muitos, mas tem outros que ainda não abriu. Eu oro ao Senhor, principalmente por um deles, que meus olhos não se fecham enquanto eu não vejo essa bênção. Mas se o Senhor fizer, Ele é Deus. E se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Então aqui fala também que o Senhor endureceu o coração de Faraó. E a gente percebe que várias vezes é citado isso, que o Senhor endurece o coração de Faraó. Veja só, Faraó era considerado uma divindade no Egito. Ele era adorado e o Senhor conhecia o coração dele e o coração daquele povo. E se nós vermos lá em 2 Timóteo 2,20, diz que alguns vasos, que numa casa tem vários vasos, e que alguns vasos são para honra e outro para desonra. Não existe meio termo. Ou decidimos ser do Senhor, servindo ao Senhor, ou serviremos ao príncipe desse mundo. Só de não servir o Senhor já se está do outro lado. Porque o que? Quem rege esse mundo hoje não é o Senhor. O Senhor está no controle, mas existe um príncipe desse mundo, que é o inimigo de Deus. Então, essas coisas nós temos que observar com muito cuidado. E quando o povo disse lá no versículo 11 para Moisés: Não havia talvez número suficiente de sepulturas no Egito e por isso nos tiraste de lá para morrer no deserto? Nós vemos aqui também a falta de responsabilidade de tomada de decisão. Eles decidiram junto com Moisés a saírem, mas na hora do aperto é sempre fácil jogar responsabilidade nas costas do outro. E aqui nós vemos também um outro detalhe. Como eu já até citei, muitas vezes preferimos ficar no sofrimento do que enfrentar um vale para passar por um outro lado. Preferimos ficar inconformados, reclamando, murmurando, mas ficar naquele ambiente, naquela circunstância. Mas a gente não se dobra para buscar o Senhor, não se dobra para ler a Sua palavra, para ter comunhão com Ele, para falar de coisas espirituais. Mas nosso falar fica sempre em volta do nosso problema.
Então, o Senhor, Ele quer realmente, com mão forte, nos tirar dos nossos problemas para que nós possamos servi-lo no deserto. Porque é no deserto aonde nós temos a plena certeza que o suprimento só vem dele. E agora, a partir do versículo 15, nós vamos ver o que? Quando Deus abre o mar para o seu povo. Então o Senhor indagou a Moisés: Por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem, que olhem adiante e a marchem. Aqui que eu falo que é uma fé operante. Vai avante. Quando a gente toma uma posição perante o Senhor, não vamos olhar para trás igual a mulher de Ló. Não vamos olhar para trás para o Egito. Vamos ir avante, olhar para a frente. E o Senhor diz no versículo 16: E tu, Moisés, levanta o teu cajado, estende a mão sobre o mar e divide-os, para que os filhos de Israel atravessem o mar, caminhando sobre o chão seco. Então, levanta o teu cajado. Hoje nós temos a palavra de Deus, que é autoridade, na nossa mão, que ela nos dá força. E nós somos vasos. Então, dentro desse vaso, nós temos que ter quem? O Senhor. Então, vamos levantar o que o Senhor diz. Então, levanta o teu cajado, estende a mão sobre o mar, estende a mão hoje sobre os seus problemas. E clame ao Senhor no aspecto de declarar a palavra dele. E saiba que o Senhor está à frente. O Senhor está à frente. E aqui diz que os israelitas, para atravessar caminhando sobre o chão seco, não tinha nem assim, como se diz, barro, lodo, o chão estava seco. E aí o que aconteceu? O Senhor abriu o mar e o povo de Israel caminhou ali, caminhou. Mas antes disso, o que aconteceu? O anjo de Deus que ia diante do exército de Israel, o que, que ele fez? Ele ia adiante. Ele retirou-se e passou para trás deles. Também a coluna de nuvem retirou-se de diante deles e se pôs para trás. Veja só, aqui nós vemos uma separação, né? Ficando, o que versículo 20 diz? Ficando entre o acampamento dos egípcios e o acampamento de Israel. A nuvem era tenebrosa do lado dos egípcios, mas iluminava a noite mas iluminava a noite do lado dos israelitas. Então veja só, para os israelitas era dia, estava iluminado o caminho. E para o povo do Egito estava o que? Noite, estava densas trevas. A palavra de Deus também é assim. Para alguns é luz, para outros é morte. Nós sabemos hoje que existe um movimento que deseja tirar várias passagens da Bíblia para que não tenha determinadas passagens na Bíblia, porque determinados grupos se sentem ofendidos com essa passagem. Então, para alguns, a Bíblia é vida, para outros, a palavra de Deus é morte. E é aqui que também nós vemos, né? O Senhor faz separação. O Senhor faz separação. E ele também fez o que? Uma separação aqui do mar para o povo passar. Então Moisés ali estendeu a mão e o mar, por meio de um forte vento oriental que soprou toda a noite, fez o mar se afastar e tornou-se em terra seca e as águas foram divididas. Muitos especialistas, cientistas, fazem de tudo para dar descrédito a essa passagem, dizendo que foi a natureza, que foi isso, foi aquilo. Independente, Deus usou um vento forte. E quem fez o vento? Foi o Senhor. Se o Senhor quer usar a natureza para fazer o milagre dele, ele faz. Se ele não quiser, ele não faz, porque tudo foi feito pelas mãos dele, né? E os filhos de Israel entraram no mar a seco. E os egípcios o que fizeram? Entraram também perseguindo eles. Porém, o povo foi passando calmamente. E os carros dos egípcios começaram o quê? As rodas dos carros de guerra dos egípcios começou a emperrar. E eles tiveram muita dificuldade para andar. E aí eles perceberam uma coisa, eles deram conta aonde estavam e com quem estavam lutando. Eles deram conta o que? Eles estavam lutando com Deus. E eles dizem aqui no versículo 25: Fujamos da presença de Israel,
porque Deus combate a favor deles contra o Egito. Lembre-se, o nosso Deus é um Deus de guerra. Ele é que combate por nós. Lembrem-se, a vingança pertence ao Senhor. Nós devemos orar pelos nossos inimigos. Quem faz a guerra por nós é o Senhor. Então, depois, o que Moisés fez, estendeu a mão sobre o mar e o que? As águas voltaram e cobriram todos os egípcios e todos os exércitos e cavaleiros ali que estavam. Eles tentaram fugir, mas não tiveram como, né? E no Salmo 136:15 diz que Faraó morreu junto com o seu exército. Então, todos aqui do exército foram mortos e os israelitas passaram a pé seco. No versículo 30 diz: Naquele dia Deus salvou os filhos de Israel das mãos inimigas dos egípcios, e os israelitas puderam contemplar os corpos dos egípcios mortos lançados à praia pelo mar. Israel viu o maravilhoso poder do Senhor e depositou nele sua confiança, como também em Moisés, seu servo. Então, nós vemos também lá em Salmo várias passagens falando sobre a passagem do Mar Vermelho do povo de Israel e glorificando a Deus. Que nós possamos sempre lembrar em nossas vidas que quem luta por nós é o Senhor. Quem abre os mares vermelhos é o Senhor. E se Ele não abrir, Ele vai nos dar outro caminho. Lembra de Ana? Ana orou por muitos anos por um filho. E cada vez que ela orava, o coração dela era transformado. Até que um dia o Senhor pôde dar algo que ela não ia se apegar àquilo. Então, muitas vezes os mares não se abrem, porque se o Senhor nos der, nós vamos esquecer dele. Então, essa é mais uma passagem maravilhosa que o Senhor nos deu. Jesus Cristo é o nosso Senhor.